Vamos ver. YouTube, vamos falar sobre um dos assuntos mais controversos e complicados que eu já falei aqui nesse canal. Sendo que não deveria ser controverso, porque é uma coisa meio óbvia, tá aí desde sempre em mídia. Mas, vamos lá. Quando você cria uma história ou uma arte em geral, você sempre vai colocar coisas do mundo real de alguma maneira. Ou coisas que sejam análogas ao mundo real. Isso sempre vai acontecer porque a imaginação humana é limitada pelo que os humanos conhecem. O que você, escritor, conhece é o mundo real. E mesmo se vocês pegarem inspiração em outros escritores, eles pegaram ideias do mundo real. Então você sempre vai colocar conceitos que estão no mundo real, ou pelo menos análogos a ele. Mas isso não... Não concordo. Matemática já vai além do que nós temos em contato com o mundo real. A própria matemática, pronto. Se existem números infinitos, pronto, acabou. São valores além do que temos em Terra. Nós nunca iremos ter uma raiz quadrada de 2 pastando no mato, né? Eu entendi o que ele comentou sobre valores miméticos, né? Mesmo que você esteja falando sobre um planeta lá longe, um planeta no horóscopo, não, um planeta no cinturão de Dalião. Aí esse planeta ele tem um governo abusivo. Claro que esse valor mimético vai ser análogo à existência, né? Eu entendi o comentário dele. Só tô comentando que a gente não pode se prender a isso, tá? Que a gente já consegue... Isso é uma coisa que eu não sei se eu gosto muito, assim. Porque tu faz o esforço de fazer uma ficção científica, mas ao mesmo tempo vai pautar na realidade, sabe? Porque a gente realmente não consegue fazer um conceito que, tipo assim, um conceito pelo conceito. Uma sociedade além da nossa, sim. Um conceito que não é tangível. Ao mesmo tempo, qual que é o ponto também de fazer isso, né? A gente não consegue se relacionar. Não, mas tudo bem, mas assim... A relação tem que ser logo o valor causal? Sabe? Tem que ser o valor causal? Poxa, quantas histórias e histórias em livros e livros sobre valores psicopômpicos, assim, sobre coisas demiurgas. Poxa, você já viu lá a origem do mundo pela Indonésia, pelas regiões da Indonésia? São coisas, assim, extremamente folclóricas. E que não precisam necessariamente fazer um paralelo com nossa vida. Poxa, existem, claro que tem, mas assim, não é o primeiro causal, né? Eu pessoalmente, dou muito valor quando uma obra ficcional, high fantasy, o que seja, ela não se preocupa tanto em fazer esse paralelo logo de cara, assim, sabe? Um governo ditador. Oh, meu Deus. Do mal. Bom, vamos lá. Como se usa a matemática para contar uma história? Definir e desenvolver personagens? Não entendi seu ponto. Não, é que ele não especificou que aqui está sendo alugado inscrito, né? Aqui está sendo inscrito no valor mimético. O ser humano sempre vai escrever... Não, o ser humano nunca sempre vai escrever, porque matemática é filosofia. Vocês sabem disso, matemática é filosofia. E matemática vai além do que nós temos em plano Terra. Além. Então, por si só, é uma atrelação que não pode ser configurada irrevogável. É intercambiável, enfim, vamos continuar aqui. Não quer dizer que você, escritor, concorda com esses conceitos. Dando um exemplo aqui, se você quiser escrever uma história sobre um serial killer, você vai estar, querendo ou não, remetendo ao fato de que no mundo real tem serial killers. Isso só tá na sua história porque é uma coisa que acontece fora da sua história. Só que você querer contar essa história não quer dizer que você concorda com serial killers, mas que seja o foco da sua história, mas que seu protagonista seja um desses assassinos. O problema é que, devido a outros fatores que estão em uma história, você pode acabar exaltando as ações que seu serial killer tem na história, romantizando ela, passando pano pro que seu personagem está fazendo. Afinal, é só ficção. Mas aí volta pro que eu falei no início, não é exatamente só ficção. Você, conscientemente ou não, puxou isso do mundo real. Então, que mensagem exatamente você está passando por, entre aspas, romantizar esse serial killer? Isso é um bagulho muito importante que todo escritor e todo artista em geral tem que ter em mente. Não é tipo é só ficção. Não. Ficção tem consequências no mundo real. Ficção jamais vai ficar só na ficção. Então vamos entender um pouquinho mais essa questão de... Errado. Primeiro...
É um assunto muito extenso, né? Sobre querer dizer que ficção não é a realidade. Porque está na realidade. Óbvio, está na realidade. Talvez não na tangível, mas é uma realidade, né? Eu sei que a gente não precisa ir tão longe assim, é de fácil compreensão, certo? Certo. Mas aqui ele tá tocando sobre esse tema. De que não, ficção nunca vai ficar só. Gente, ué, eu entendo o valor. Talvez ele faça. Pode tecer sobre esse comentário. Mas a experiência, né, o sentimento que aquela obra consegue adunar a gente e tal, beleza, beleza. Mas a gente tem que ter cuidado sobre essas afirmações, assim, que não, nunca vai ter. Poxa, cara. Comentários absolutos, eles são preocupantes. Sabe, você nunca. Sim, não. É diferente, cara, é diferente. Eu preciso me estender aqui, tipo, nossa, eu joguei Monopoly e eu me diverti. O que isso teve em a versão ao mundo real? A minha diversão? Valor experiencial, né? Se eu me divertir... Então, eu tô comentando aqui, gente, sobre a alusão mimética, sobre uma atividade mimética. Essa atividade mimética, ela vai ser externada para mim, como pessoa. Mas isso vai ser um valor hermenêutico, porque é dentro da minha interpretação, dentro da minha experiência, dentro da minha alusão ali, meus sentimentos que foram adunados como aquilo. Porque as obras, elas não necessariamente trazem por interpretações, tá, gente? O que eu quero dizer isso aqui, a obra, ela geralmente é por experiência, por isso que eu gosto de zelar por isso. Porque a interpretação chega mais ao comentário de você estar sempre entendendo a obra, né? Você está sempre redigindo, disserte sobre a obra, mas isso não é via de regra. O mais claro possível que eu posso dizer é que é música. Você pode muito bem escutar uma música e só gostar da musicalidade dela e acabou. A experiência, o sentimento que você consegue criar com aquilo, ele chega em você tal como chegaria em alguém que está interpretando as cifras. Eu não tenho conhecimento algum de... Eu não tenho conhecimento algum de música. Se você me entregar uma música que é uma rapsódia e uma música que não é uma rapsódia, eu não vou saber. Mesmo que seja uma das coisas mais claras, né? Que pelo que eu saiba, rapsódia são notas que não se repetem, né? Uma música que é completamente diferente desde o seu início. E uma música que é... Eu não juro a você, qual é que é a rapsódia aqui? Eu não sei, sabe? Eu não consigo identificar isso. Mas mesmo assim eu vou ter uma experiência muito boa com a obra, mesmo sendo limitado a um valor interpretacional. Só queria deixar isso aqui claro, porque pode ser que ele evolua o comentário para interpretação, sabe? A experiência, só que aí você entende errado a obra, sei lá o que, tá ligado? Entre aspas, romantização, e entender qual seria a melhor maneira possível de escrever alguém moralmente ruim. Não sei se moralmente ruim é a forma certa de falar, mas vocês entenderam. Para que a tese em geral desse vídeo fique claro, vou puxar aqui um personagem que eu acho que é o que melhor encapsula tudo que eu vou dizer aqui, porque ele lidou com um fenômeno muito interessante. E eu tô falando, é claro, do nosso queridíssimo Rorschach de Watchmen. Watchmen, escrito por Alan Moore, é uma das poucas coisas que eu falo sem problema nenhum, que é uma desconstrução. Watchmen pareceu ter sido planejado como uma desconstrução da ideia de super-heróis, especialmente pra época. Rorschach, como já dito pelo próprio Alan Moore, foi planejado como uma versão deturpada do Batman. Um Batman... Eu tenho péssimas lembranças de alguém tentando tecer o Rorschach, não é mesmo? Sem nenhum Batman, né? Foi mais a crítica... É detetive, gente. Também. É detetive, não é necessariamente... Mas é mais do Kirby, do Dítico, né? Do Mr. A e tal. Uhum. Justamente o João falou, né? Nosso querido João Trares comentou sobre... Discorreu sobre Dictpole, né? Também, da Anne Rain, então. Pois é. Então era uma pessoa perturbada que tá lidando com suas questões de uma maneira ainda mais perturbadora. Rorschach não é uma boa pessoa e o Moore coloca muito ênfase nisso em vários momentos diferentes da narrativa, focando bastante também na questão da hipocrisia dele. Ele meteu a porrada em um abusador, só que ele passa pano pra violência abusiva quando é um amigo / conhecido dele que causou, chamando de um pequeno lapso moral. Foi só uma escorregada que o comediante cometeu, só isso. Ele critica o quão impuro esse mundo é com todas essas garotas de programa andando na
na rua, e essas mulheres mamando nas tetas do governo. E ele é bem racista, bem homofóbico, não toma banho, não escova os dentes, isso são coisas da própria história mesmo, no caso. Ele, em geral, é um cara asqueroso que tá falando que outras pessoas são asquerosas. Essa é a ideia. E não achem que eu estou falando que o Rorschach é um personagem ruim, muito pelo contrário, isso vai ser importante daqui a pouco. Ele é, tipo, lindamente escrito. E, além disso, ele é muito humano. Então dá pra você ler e ver ele como uma pessoa, ter algum tipo de apego por ele, mas ele não é feito pra ser idealizado. Ele não é uma boa pessoa, ele não é um super-heróizinho, ou sei lá. Ele é um arrombado com opiniões de um arrombado. Ele só é, tipo, bem escrito e uma pessoa em geral. Porém, jamais idolatre ele. E aí, Zack Snyder fez um filme e idolatrou ele. Não foi só o Snyder, porque muita gente leu o Watchmen e acabou passando pano pro Rorschach. Seja não prestando atenção ou não ligando pra essas cenas mais questionáveis dele, seja só, ei, olha, a estética dele é legal, então eu amo esse personagem, ele é incrível, ele é maravilhoso e lindo, nunca fez nada de errado. Alan Moore odeia isso, inclusive, eu acho. Todos nós sabemos que o Rorschach é o Alan Moore. Pô, imagina. Acho que ninguém odeia o Rorschach mais que o próprio Alan Moore por ter criado esse personagem com uma ideia muito óbvia, que foi interpretada corretamente, entre aspas, pela maioria das pessoas, mas ainda assim teve uma parcela que só não pegou esses aspectos da história. Zack Snyder talvez tenha sido um deles, ou ele só não liga, e ele ajudou bastante pra transformar o Rorschach no Rorschach. Eu não lembro se essas falas mais questionáveis estão no filme. Eu acho que não estão, mas mesmo se tiverem, elas estão soterradas pela semiótica que o Snyder apresentou pro personagem. Ele é todo legal. Ele anda pela rua julgando todo mundo em câmera lenta, só que os julgamentos dele estão certos, porque tá em câmera lenta e estamos se focando... Cara, o Snyder é burro. Ponto. Próximo. Eu não entendo esse problema que as pessoas têm, que aqui eu desço pro Danael. Eu não entendo o problema que as pessoas têm de olhar pro próximo e exigir que ela goste de personagens moralmente bons. Eu não consigo entender isso, cara. É como se você pedisse para que a pessoa tivesse um regulador moral, até mesmo nas figurações que ela gosta de ter. Poxa, é uma figuração, gente, é uma linguagem. É acima de qualquer valor moral. A obra em si não tem moral. Ele mesmo disse que é um personagem muito bem escrito. Ele não é ruim, ele é um ser vivo ruim, bem escrito. Pronto, peraí. Mas o texto do Rorschach no filme é o mesmo da HQ. Não, mas não importa o texto, eu tô falando. Não é mesmo, tá? E não é. Tá? E não inventa isso aí, não. Tem muito mais conteúdo dentro da HQ. Não inventa essa. A estética do Snyder tá querendo aduzir coisas totalmente diferentes do que tá do que tá na HQ. Mas prosseguindo. A HQ, ou o que seja, o Rorschach, ser um personagem torpe, ser um personagem ruim, que cometeu atrocidades às pessoas. Nossa, que shed, que cara massa, que maluco top, sabe? Não pode. Não pode. Porque ele é ruim. Ah, mas ele é bem escrito, e eu entendo que ele é muito bem escrito, é um dos meus personagens preferidos, mas não pode gostar dele como personagem, ser atuante dentro de sua própria fantasia, porque ele é do mal. Que cisma é essa, cara? Por que eu não posso gostar de um personagem dentro de um mundo mimético, estilístico? Não é a realidade. Por que eu preciso sempre dar um aval de gente? Cuidado. Na verdade eu gosto desse personagem, mas eu gosto dele como uma atividade mimética. Por que é proibido? Sabe? É uma vontade moralista demais de querer fazer com que o mundo seja perfeito, um quadrado maravilhoso. Poxa, é óbvio que a pessoa vai gostar de um personagem que tá querendo quebrar o sistema, que tá querendo mudar, que tá tendo valores comuns, odiernos em atividades, sendo executados de maneira totalmente diferente, de maneira atroz, sendo aconsequente. Isso chama muita atenção. E a pessoa pode tatuar no peito esse personagem porque ela vê uma figuração de como é lidar com isso, de como é ter essas atividades. Olha como é diferente. E por que isso é um problema, cara? Por que isso é um problema? Ah, olha aí, um bocado de... Mas ainda teve muitas pessoas que idolatram ele. Meu irmão, dane-se, cara, brother. Brother, dane-se. Enfim.
muito em como realmente o mundo é uma bosta e ele não é. Olha a estética dele. Olha ele agindo em câmera lenta. Ele é muito legal. Como uma pessoa assim poderia ter algum problema? Algum problema que não seja perdoável? Você já viu ele pulando em câmera lenta? É tipo muito legal. O aspecto grandioso da direção do Snyder acabou empurrando bem mais pro fundo as críticas e ideia em geral do personagem Rorschach. Você pode ver que elas meio que estão ali só porque já tava na história, mas esse é um caso onde não importa nem um pouco. A câmera apresenta alguém muito pica, e é isso. As atitudes mais questionáveis dele, não, são só uns errinhos, tá tudo bem. Só... olha o casaco dele, pô. É muito engraçado ver relatos de gente que começou vendo o filme do Snyder e depois foi pro quadrinho de Watchmen, porque todo mundo fica tipo, cara, eu nunca imaginei que o Rorschach era isso, e não o que eu vi antes. Porque, sim, linguagem é um aspecto muito importante de mídia, como eu falo volta e meia aqui. E se você quiser colocar um personagem que não é pra ser idealizado, você tem que entender esse aspecto. Aí agora que vem... Eu concordo plenamente com o Danael. O Snyder não entendeu o personagem, ele colocou esse ar todo, totalmente diferente de língua, e mudou a proporção linguística da personagem, ponto. Eu concordo completamente com o Danael. Aqui o Rorschach vira um personagem mal escrito, entendem? Pode ter a mesma intertextualidade, mas aqui ele ficou mal escrito. Porque escrita, gente, tem que lembrar disso aqui, ó. Verdade, eu não deixei isso claro. Escrita, principalmente quando a gente tá falando sobre valores audiovisuais ou visuais e textuais, não é só texto. Escrita não é só texto. Textinho de letras. Escrita também existe no mundo não verbal. Imagens. Escrita não é só texto. Tá? Quando um personagem está mal escrito aqui, como eu disse agora, do Snyder, porque mudou tudo. A escrita dele também mudou. Se você deixa ele andando em câmera lenta, isso também é uma escrita. E não é a mesma coisa. Não, claro que não. A questão mais complicada. Daniel, você está falando que nós não deveríamos lidar com assuntos pesados em histórias ou apresentar personagens que sejam moralmente ambíguos / filhas da puta? Ou pelo menos apresentá-los como protagonistas? Como personagens a serem seguidos? Não é isso que eu estou dizendo. Não só, como eu já falei antes, o Rorschach é um bom personagem, ele é bem carismático e em muitos momentos você consegue sentir bastante simpatia e empatia por ele, ao mesmo tempo que você entende os valores morais dele, e que eles não são bons valores morais. Como nesse canal também eu tenho papo de 4 horas de conteúdo sobre meu jogo favorito, que é Hotline Miami. E os personagens são bem carismáticos, mas, tipo, meio que não tem um que se salva, todo mundo é arrombado. Exatamente, verdade, pô. Verdade, ele é fã de Hotline Miami, né? Hotline 1? Meu irmão? O cara... Caraca! Pô, então eu acho que o Danael já tá um pouco... já tá com muitos passos andados, porque Hotline... não tem nenhuma passada na mão, passada na cabeça, né? Passar pano na cabeça, assim, pano na cabeça não, velho, afago. Passar, calma, tá tudo bem, eles são pessoas reprováveis. Não, Hotline tá pouco se lascando pra isso. Uns que salvam. Manda assim, todo mundo é arrombado. A história em geral é uma crítica à violência, então todos os personagens são parte dessa crítica. Só que eles também são pessoas. Eles têm carisma, têm as próprias vidas, são bem legais. Só que não tem nenhum tipo de pano sendo passado pras merdas que eles fazem. Isso. A história não romantiza esse lado violento de todos os personagens, ou o lado racista do personagem racista. A história não passa pano pra parte feia dos personagens e fala que é legalzinho e aceitável, não se preocupe muito com isso. Porém, continuam sendo personagens, tipo, escritos, tá tudo bem. Aí eu vou pra um lado um pouquinho mais complicado, só pra deixar mais interessante aqui. Precisa realmente de uma crítica quando você quiser apresentar algum personagem ou algum conceito que foge dos nossos valores morais? Não. O que você precisa é manter esses valores morais e o escritor precisa manter esses valores morais também. Dando um exemplo, eu gosto bastante de Dex. Gosto dos livros e gosto bastante do personagem em si. E ele é um personagem psicopata, serial killer, sem muito valor pela vida alheia. Só que ele é, tipo, extremamente carismático. Então essa pessoa horrível é legal de acompanhar. Só que você ainda sabe que ele é uma pessoa horrível. E em todo momento que a história poderia fazer algum tipo de redenção mais profunda com o Dexter, isso não acontece. Especialmente nos livros e nas partes mais iniciais da história. O Dexter é um serial killer que só mata outros assassinos, outras pessoas ruins. Ele tá fazendo isso porque ele é um protetor das sombras. Não, ele tá fazendo isso porque ele tá seguindo um código que foi imposto pra ele. Basicamente deram uma coleira pra ele e ele tá preso por uma coleira. Se tiver uma maneira de cortar essa coleira, ele não vai ter senso de moral e de índole pra não sair por aí matando todo mundo aleatoriamente. É o que ele faria. E aí também não tá nisso de matar outros serial killers pra ser um defensor e um protetor sombrio. Não. Ele tá matando todo mundo porque ele quer. Isso é uma coisa que eu até gosto na série. Na segunda temporada, ele percebe que
ele não tem mais a necessidade de matar pessoas. Ele não precisa mais disso. Só que ele quer, então ele continua. Claro que tem muito mais coisa nesse debate, como por exemplo, romantização de serial killer como um conceito em geral. Eu argumento que Dexter Pô, o vídeo tá bom, Danael, se porventura chegar nele. O vídeo tá bom, Danael, mas aí eu acho que você deveria ter dado um tempo pra explicar o que é romantizar. Porque você trouxe um exemplo aqui, você trouxe um comentário que pra mim, foi ótimo. Ótimo. Aí, beleza, e agora a obra tem que sempre ter uma moral, por trás tem que sempre ter uma crítica. Não, pronto. Ele deu um comentário aqui muitos passos à frente, porque dificilmente as pessoas têm a coragem ou têm o conhecimento que, sim, a obra não tem a obrigação de nada sobre isso. A obrigação da obra precederia isso, então... mandou bem na ideia de criar uma história legal e divertida de acompanhar, com personagens carismáticos e divertidos de acompanhar, mas sem romantizar e falar, olha que pica esse serial killer. Não. E eu puxei a ideia de serial killer de violência justamente porque violência é uma coisa meio banalizada em mídia hoje em dia. Você consegue entender sem nenhum problema que esfolar alguém vivo não é bom, mas você consegue ainda assim jogar Mortal Kombat. Então é o exemplo mais fácil de se entender o ponto. Mas agora vamos pro rolê aqui, né? O Arrombado do Rodeus, protagonista do Mushoku Tensei. Se você não conhece esse anime... Eu vou ao banheiro. Vou ver. Fica à vontade com eles aí, eu vou ao banheiro. Show. Agora... Começou. Não, de fato, tem essa relação de violência e sexualidade, né? É uma coisa que o George R. R. Martin falava, né? Ah, não, quando eu coloco... Eu posso escrever uma cena bem explícita de violência, assim, tipo alguém decapitando alguém com machado. Mas se eu colocar uma cena de sexo, né? O pessoal reclama. E assim, de fato, a gente tem uma relação muito mais complicada com sexo, com sexualidade, do que com violência, né? Porque a violência é muito mais catártica, né? Tem um propósito, assim, geralmente. A questão da sexualidade é uma coisa que geralmente causa repulsa, né? Eu tô operado, pô. Eu não consigo falar. Eu não consigo abrir a boca. Se eu deixar muito aberta, tipo, dói pra cacete. Tipo, tá doendo, tá ligado? Eu não consigo falar. Literalmente eu consigo falar. Mas, assim, a minha relação, eu acho que... Eu não gosto de coisa que tenta ser muito moralista, sabe? Tipo, dar uma ideia do que é certo e errado. Eu coloquei, Marcelo. Eu amo Rudeus. O Rudeus é um personagem bem complexo, né? Bizarro como as pessoas não comentam isso. Igual, Ti botou um fardo bem chatão agora. Quem? Não quero falar. Fiquei perdido agora, igual gosta do Rudeus? Não. Qual é o teu vídeo, João? Eu coloquei, eu acho. Uma obra que tem coragem mostra o errado e foda-se, tem meu respeito, mas ainda odeio o Rudeus. Gente, temos que lembrar que obras são mal escritas. Podem ser factualmente mal escritas. Igor, o que é mal e bem escrito? Aí, bicho, aí é um assuntaço bem grande. Mas por favor, né, vamos nos limitar ao que foi traduzido aqui, tá bem? E o TH gostou de Guardiões das Galáxias 2, pô, eu adoro o filme, cara. Adoro. How could I try to be the same? When I go, it turns away again. It's been always been the same. Manda, João, o vídeo aí, deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual é o vídeo. From the moment I could talk, he was all there to listen now. Muito bom. Pô, filmão, cara. Filmão. Qualquer coisa, por favor, adiantem na DM, tá? Porque eu vou adiantar o vídeo aqui. / série de livros chamada Arrombado do Rodeus, protagonista de Mushoku Tensei. Se você não conhece esse anime / série de livros chamada Mushoku Tensei, considerando que eu pulei entre várias mídias aqui, é uma história sobre um otaku fedido e fudido, que é atropelado por um caminhão e aí renasce em um mundo de fantasia. Só que ele não é teleportado pra lá, ele nasce e cresce nesse mundo de fantasia. Só que ainda com os pensamentos da vida anterior dele. Com isso, ele comete algumas atitudes, vamos dizer, questionáveis, pra gente não dizer só muito criminoso mesmo. E recentemente, Mushoku Tensei e Rudeus esse brother? estado um pouquinho... É ele? É ele aqui? Não parece, né? Smash Bros. Vários jogos de PlayStation 2. Super... É o Chris alguma coisa, não. Isso aqui claramente é um americano. Claramente, isso aqui.
Não, Matrix? pô, é o Chris, pô. É o Chris. Quem é Chris, Vamos ver cara? mesmo? Quem é Chris? É um youtuber bem famoso de review de filme. Isso aqui claramente é um americano. Tem tudo que Não, eu envolve assisti esse cara, eu assisti. tudo que envolve um americano aqui pra mim tá os signos, né? A semiótica dele é americana. Star Wars, Matrix, PlayStation, Super Nintendo, camisa de Smash Bros. Como ver mesmo? Movie. Coding americano. Ah, o coding americano. É o. Achei que não dele. Chris Tuckman. Chris Tuckman. Ah. Por que colocou a foto do Chris Tuckman? Não sei. Muito criminoso mesmo. E recentemente, Mushoku Tensei e Rudeus têm estado um pouquinho em pauta por causa de um episódio recente que relativiza a escravidão. Se você me segue no Twitter, você talvez saiba que eu não assisto Mushoku Tensei, mas eu li o primeiro volume das novels e eu queria falar um pouquinho sobre a escrita do autor e a maneira como a história trata o Rudeus. Em particular, vamos falar sobre a atração dele por garotas menores de idade, né? Porque, sim, ele é atraído por menores de idade. Por que isso? O motivo que dá pra entender por subtexto é devido à questão da cultura otaku no Japão em si. Ele ficou sem sair do quarto dele durante muitos e muitos anos. Com isso, ele ficou só consumindo anime, mangá e light novel. E como ele não saía e não tinha contato físico, a maneira de lidar com os impulsos sexuais dele foi consumindo pornô. Anime e mangá tem muita obra degenerada que sexualiza menores de idade, então acabou sendo isso. Com uma ideia de crítica à cultura otaku, faz sentido. Já vou me cortar aqui e dizer que não é, mas só pra seguir a narrativa aqui, o primeiro capítulo de Mushoku Tensei, de novo, nos livros, não sei como é que foi o anime, eu não vi, é genuinamente bom. Honestamente e sinceramente bom. No caso, é o capítulo onde ele tá andando pela rua depois de ter sido chutado de casa, e aí é atropelado por um caminhão e morre. Por que ele é bom? Porque ele coloca o personagem do Rudeus em uma situação de olha esse fracassado. Dá pra entender por que a vida dele foi pra esse caminho. Mas isso não é uma desculpa pro quão nojento como pessoa ele é. Ele explica o bullying que ele sofreu no colégio, por que ele decidiu se isolar, mas ao mesmo tempo ele foi chutado de casa porque ele perdeu o funeral dos pais porque ele estava se masturbando vendo pornografia de loli. Não sei se é explicado no anime, mas no livro tem isso com todos os falar. O mundo em si não olha as ações dele de forma positiva. E ele próprio não olha as ações dele de forma positiva. Ele nesse início tá tipo, cara, eu sou um merda. Eu queria poder mudar, mas tá muito tarde. Esse primeiro capítulo é bom, é uma leitura bem seca, uma leitura bem batendo no Rudeus mesmo. E aí ele morre, ele reencarna e a história esquece completamente desse lado mais crítico. As questões do Rudeus começam a ter um Salientes. ar mais cômico. Ele repete o tempo inteiro que ele quer mudar e ser uma melhor pessoa nesse novo mundo, mas o interesse dele por crianças não é algo que ele abandonou. Campeão, pode ser que no primeiro volume ele comente isso várias vezes, que ele quer mudar e tal, mas não... Depois do episódio 3... Já foi, sabe? Já foi. Ou parece ter qualquer interesse em abandonar. E se ele tiver em algum momento no futuro, nesse início, a história não trata com seriedade esses assuntos mais sérios. Tem uma cena onde a personagem da Roxy tá indo embora e o Rudeus está chorando e com um monólogo interno sobre quão importante essa pessoa foi pra vida dele. Como ajudou ele a superar alguns traumas do passado mesmo da vida anterior dele, e como ele adorou a existência dela na vida dele. E aí isso tudo é cortado com eles dizendo, eu roubei a calcinha dela. Desculpa, Roxy. Essa é uma quebra de expectativa pro leitor que tá lendo e se emociona no negócio parar e rir. Mas é um cara de 30 e poucos anos roubando a calcinha de uma garota de 12, 13. Mas na verdade... Campeão, você está enganado. Ali, A Roxy, na verdade. ali, ele já tinha uns 8 anos ali, pô. Então ele teria já mais de 40. Não é um cara de 30... Não. Já foi. Já foi, amigos. 30 e pouco já não... Na verdade, ela não a tem Roxy, 12, 13. a Ela é Roxy bem tem mais velha. 120 anos. Ela tem 56, né? Uma coisa assim. Na época ela tinha Sim. 50. Do que isso. Porque a história literalmente ajuda o Rudeus a conseguir ter atração por pessoas menores de idade, só que isso é mais tranquilo. A Roxy tem, sei lá, 50, 60 anos, não sei. Só que 50. ela para de amadurecer com 14 anos. Então o corpo dela meio que tá nessa forma de 14 anos e tal. Junto disso, se eu não me engano, nesse mundo a idade de, entre aspas, consentimento é bem mais baixa. A galera chega no que seria socialmente uma idade de amadurecimento bem mais rápido. E tudo isso tá na história mundo pra facilitar o barra Rudeus ser pervertido com jeito. Sociedade também, né? Assim, tipo uma coisa medieval, né? É, né? Assim, claro que a idade no mundo medieval era completamente outra, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Pessoas casavam com 11 anos com facilidade, tá? Isso, em tese, não é algo ruim do anime, sabe? Ter assim, vamos casar os dois, né? A Aegis e o Rudeus. Não não, errado, vai. Não, A ideia em si o errado é seria esse digna. o errado é esse animal
tipo, a menina tá dormindo, aí ele... sabe? Pois é. Aproveitar, esse é o problema. Uma idade de amadurecimento bem mais rápido. E tudo isso tá na história pra facilitar o Rudeus ser pervertido com gente menor de idade. É tipo um recurso narrativo pra pedofilia. Então essa é uma história que lida muito com saliência e que encontrou uma desculpa para os seus personagens serem lolis. E eu não tô dizendo loli no sentido de tipo criança, eu tô dizendo loli como loli mesmo. E o Rudeus gosta de lolis, então ele tá no paraíso. Cenas como, por exemplo, ele encontrando a Roxy se masturbando, são tratadas pelo Rudeus como que legal, e são tratadas pela narrativa como haha, esse Rudeus, nossa, ele realmente é uma figura. São ações que nós consideramos ruins porque deveriam ser consideradas ruins. Porém, o Rudeus não considera elas ruins. E o mais importante, a história em si não considera elas ruins. A história deixa passar, tá tudo bem. Mesmo que no futuro o Rudeus evolua como personagem, como falam que Não vai. e mesmo Não que vai, ele não mude sua visão, a escrita do início da história passa pano pra isso. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Tanto pra Mushoku quanto em geral? Não tem problema nenhum fazer um personagem mau, ou moralmente escroto, ou com muitas imperfeições que deixem ele uma pessoa questionável. Não tem problema fazer isso e ainda assim fazer um personagem carismático. Só que essas falhas dos personagens devem ser tratadas como falhas. A história em si, a escrita e a semiótica não devem romantizar isso. No caso de Mushoku, que é o que tá em alta hoje em dia, sim, é bem romantizado. A história passa muito pano. Não vou falar sobre outra. Realmente faltou essa definição do que é romance. Romantizar, né? Faltou. É que esse verbo tá muito utilizado aqui, não tem a definição. Porque se você for observar o que é romantização, os gregos achavam que a romantização era uma coisa, os helênicos são os gregos, né, Igor? Pelo amor de Deus. Os mediterrâneos, principalmente da África do Norte, tinham uma visão completamente diferente por causa do Islão, completamente diferente sobre essa coisa de romance, completamente diferente. Os anglo-saxãos tinham uma visão também diferente. E esse tato com o verbo romantizar que deveria ter se estabelecido. Agora, minha opinião, o problema de Mushoku Tensei externado pra mim é essa vontade cripta de trazer hedonismo. O hedonismo, essa coisa do sexo pelo sexo, da imaginação pela imaginação do sexo, que em palavras maiores é só uma alusão ao hedonismo, não é o hedonismo em prática, porque hedonismo em prática teria o consentimento, e isso aqui é um valor mimético, né? Mas sempre essa visão, essa vontade, essa direção, esse vetor para o hedonismo. E tá errado, bicho. E tá errado, é uma filosofia barata. O nosso personagem principal, ele queria evoluir como pessoa e não vai ser pelo hedonismo, porque é burro. Hedonismo é um recurso completamente barato, burro, chinfrim, escrupuloso, sabe? Uma coisa feia, feia. O hedonismo é ruim e deve ser evitado, principalmente em todas as instâncias, sabe? Porque a obra faz questão de todas as instâncias estarem voltadas para isso. A menina tá mandando carta pro nosso protagonista, pro Rudeus. Enquanto ela manda a carta, o autor faz uma piada de um moleque tentando violá-la. Esse é o meme, assim, qualquer assunto. Pô, tu lembra, Over? Simplesmente ele tá subindo a torre, aí do nada, quando ele vai pra janela da torre, sogrão tava sendo mamado por uma escrava qualquer. Ela sai, aí o sogrão, Rudeus, vem cá, olha que bonito ali, lá na frente, hein? Bizarro, né? E isso não é nem mais mencionado, isso não tem relevância alguma na história. Zero. É só estético, mas é claramente uma alusão, um gap, né? Um pulo, um salto, a desgraça de um vetor para hedonismo e tá errado, bicho. Tá errado, pronto. Existem obras hedonistas que trabalham isso bem. Existem comentários que podem ser esteticamente traduzidos, estilisticamente tecidos sobre isso. Tanto que Belladonna comenta sobre isso, faz um comentário sobre isso, e isso é bem escrito em Belladonna, mas é muito difícil de você escrever bem com isso, porque hedonismo é uma coisa muito satânica quase, né? Hedonismo é uma vontade ruim, é uma vontade bestial que deve ser claramente negada em 98% dos casos. E não porque a obra tem que falar mal, tem que dizer que isso aqui é errado. Não é que necessariamente a obra precisa dizer que isso aqui é errado. A obra ela não pode direcionar para isso e acabou, sabe? Porque ela pode ser indiferente. Você, por exemplo, Over, você conhece Sanctuary?
Uhum. Um dos melhores personagens de Sanctuary é o cúmulo do hedonismo. Um dos melhores personagens de Sanctuary, ele é claramente um cara que vive só pelo prazer. Só pelo prazer. Tem um capítulo excepcional dele, começando pegando uma mulher da vida, puto, indignado. Ei, como é que fulano tá, hein? Ai, fulano tá pé da vida. E o maluco lá metendo com força, com raiva da menina. Não é possível, não vou conseguir essa promoção. Eu vou matar geral. Eu vou matar sei lá o quê. Aí no fim do capítulo, ele consegue algumas coisas, né, umas regalias. Aí no fim do capítulo, poxa, como é que ele tá, hein? Ele tá de novo com a mulher de programa, pelo amor de Deus. Mas não, agora ele tá feliz, pô. Aí ele, agora vai dar certo, pô, vai dar certo. E o cara continua fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele é assim, cara. A personagem dele gira nisso. Mas é assim, é um núcleo dentro de vários assuntos. É uma espécie fora do gênero, né? Existem várias e várias complexidades e teias entrelaçadas dentro de Sanctuary que permitem que essa personagem haja assim. Mas Sanctuary não é isso, sabe? Enfim. Pra quem não conhece, Sanctuary é espetacular. Tem em português completo. Se vocês puderem, deem uma lida. Um dos melhores mangás que eu já li em vida, não tô nem de meme. Sanctuary é espetacular. Outras coisas estão mais em alta sobre Mushoku, porque eu não sei o contexto dela, já que eu não li até esse ponto. E eu também provavelmente não vou, porque, independente desse aspecto inteiro que conversamos nesse vídeo, esse livro é muito ruim, cara. Por que vocês gostam dessa merda? Mas a minha tese aqui, em geral, é essa. Não tem problema fazer personagem filha da puta, e você não precisa fazer com que o seu personagem seja só certinho e bonzinho, enfim. Mas a sua história tem que tratar a falha dos personagens como falha, porque realidade e ficção estão entrelaçadas. É impossível separar as duas em um nível mais profundo. Então, se você for fazer um personagem mais moralmente ambíguo, certifique-se que sua história olhe pra ele com esses mesmos olhos de ambiguidade. Que olhe pras coisas ruins como ruins. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Agradecimentos especiais ao Lhama, porque ele que sugeriu esse vídeo há muito tempo. Eu não fiz antes porque é um assunto muito complicado e muito delicado de se tocar. E aí só agora eu senti que eu conseguia falar sobre isso. A comunidade Então, de anime está se juntando, né? Contra o Deus. O Lhama, o Danael, o Mickey. Tá focado. Esse núcleo aqui de anime tá realmente descendo a lenha no Rudeus mesmo. Que isso, pô, Lhama? Beijão aí. Danael, se chegar em você de alguma forma, sinta-se livre, tá? Pra comentar ou o que seja. Eu gostei do seu comentário. Você tá bem correto de algumas coisas, mas eu ainda mantenho a minha crítica. R$10. Mas eu ainda mantenho a minha crítica. Você deveria ter comentado o que é romance. O que é romantizar as coisas. Que é dar valor, é glamourizar. Mas você sabe que romantizar as coisas não vai ser só uma definição por dicionário, né, querido? Tem todo um contexto literário de séculos, milênios, na verdade. Milênios, eu disse Grécia, né? Porque tem realmente milênios. Mas enfim. Beijão aí. O Escandal mandou um vídeo aí. Olha o Escandal. É um tipo de Meet. Vocês respeitam o Lhama, tá? E o Meet também. Eu não sei se isso é uma crítica. Respeito o Lhama. Não sei, né? Não sei. Eu gosto dos dois. Eu adoro os baits do Lhama, cara. Ele é muito bom em bait, cara. A voz dele, sabe? É muito boa pra bait. Os caras realmente caem. Eles são amigos, né? Aham. Cuidado com o fogo amigo. Eles são amigos, né? Porque eu não sou nenhum dos dois, né? Não sei se complica aí. Sim, né? Eu não gosto muito da ideia de você colocar uma mensagem, sabe, em obras, assim. Tipo assim, obviamente vai ter uma mensagem, mas a forma como você constrói, eu acho que não tem que ser tão óbvio, assim, sabe? Tem que ser mais sutil. Jonas. E pra mim a arte, ela tá acima de bem ou mal, sabe? Então, parece um papo meio irresponsável, né? Mas eu acho que é justo ver a arte como uma coisa acima da moralidade. Não justificando nada que é nível Mushoku, né? Obviamente. Não, eu acho que as pessoas têm que conhecer alguma coisa pra sentir-se mal. Porque quando você
Isso eu não comentei no vídeo, não sei se o corte vai ser finalizado. Mas eu não comentei sobre isso, que é bem interessante. Quando você pede para que exista um comentário maior, dizendo que a obra não é boa em suas ações, aqui não foi o caso do Danael. O Danael disse que era para deixar na ambiguidade, né? Então tudo bem. É como se a obra não estivesse assumindo, né, o seu partidário. Mas quando você exige que a obra assuma esse partidário, geralmente você vai estar presente sempre ao mesmo tipo de obra. Boazinha, que afaga a sua cabeça, que simplesmente está sempre dizendo o mesmo. Sendo que o ser humano, turminha do baralho, o ser humano foi feito não, né? O ser humano tem muito mais do que apenas a felicidade e os bons costumes católicos, os bons costumes sacros a serem preservados. Nós também podemos muito bem sentir nojeira, nós também podemos muito bem sentir alegria, tristeza. Essas coisas vão ser complexas, uma teia de ações, mas os vetores, eles são principais, certo? Terror também. E eu sempre vou citar Caos. Porque Caos para mim foi um livro que eu chorei. Porque eu vi, eu senti, eu experienciei o fim da salvação. Era como se tudo aquilo ali dissesse pra mim que não tem jeito. Eu perdi. Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu acompanhei do Steven, eu realizei que acabou. Um sentimento de derrota. Um sentimento inaceitável. Triste. Isolado. Pérpetro. Que pra mim foi transgressor. Foi extremamente importante. Um dos livros que eu nunca vou esquecer na minha vida. Por ter me feito de gato e sapato. Por ter me colocado no lixo. Por ter me feito mal. Todas as instâncias. E aí? É errado? Porque aquilo ali, meu irmão. Quem leu Caos sabe como a obra errou. Inúmeras hipocrisias ali dentro. Inúmeras. Cows, vacas, em inglês. Do Stokoe.